Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Muito bem, muito boa noite aos irmãos que estão aqui participando do culto, aos irmãos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a todos. Nós vamos agora, depois desse tempo de louvores, meditar na palavra de Deus. Eu convido vocês para que abram então a palavra, mesmo você que está em casa, onde você estiver agora, seu aplicativo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, nós vamos ler o versículo de número 13. Localiza aí na sua Bíblia, versículo 13 dessa carta. 1 Coríntios 10, versículo 13. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre uma situação que o crente enfrenta, todos os crentes enfrentam todos os dias na sua vida. Alguns assuntos, algumas situações, algumas questões, nós lidamos com elas uma vez ou outra. Deixe-me dar exemplo. Por doença, enfermidade. Tem um momento da vida que a gente tem uma enfermidade na família, então temos que lidar com aquela situação. Uma crise financeira, perda do emprego, então precisamos, durante um tempo, nos preparar, mudar, enfrentar aquela situação. Daqui a pouco passa, daqui a pouco arrumamos outro trabalho, daqui a pouco as finanças melhoram, a gente faz arranjos ali no orçamento. Então, é uma situação. Mudança de cidade, mudança até de país, como é o nosso caso. Então, são situações isoladas, situações de momento. E aí você pode ficar pensando aí uma série de outras que eu não mencionei aqui, mas eu só dei esses 3 exemplos para os irmãos entenderem onde nós queremos chegar. Quando eu digo que sobre o que vamos estudar agora, vamos ver na palavra, é algo que a gente lida todo instante, todos os dias da nossa vida. Então diz assim, 1 Coríntios 10, o versículo de número 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, comum a todos. Esse é o assunto, essa é a questão que eu queria colocar para a nossa meditação nessa noite. Todos os crentes, jovens, homens, mulheres, todos nós enfrentamos essa situação de enfrentar tentações. Jesus, Filho de Deus, passou por esse momento. Jesus foi tentado. Vamos começar por aqui, olhando para Jesus. Então, você ser tentado não é pecado. A questão é a gente ceder, a gente, como diz, cair naquela provocação, podemos usar essa palavra, que estamos sofrendo. E a Bíblia nos diz que são 3 as fontes de tentações. Somos tentados de 3 formas específicas. 3 fontes nos atingem, buscando com que a gente caia na tentação. Então vamos lá, irmãos. Como vencer as tentações que aparecem na nossa vida?
Quais são essas 3 fontes de tentação? Primeira, a nossa carne, nossa carnalidade, o pecado que habita em nós. Esse mundo em que nós vivemos. E a terceira fonte é o diabo. Nós temos, às vezes, a tendência de colocar toda a culpa em quem? No diabo. Isso é do diabo, é o diabo, caí por causa do diabo. Nós vamos ver pela palavra de Deus hoje que tem mais 2 fontes de tentação. Procuram nos derrubar espiritualmente, que é esse mundo e também a nossa carne. Mas a Bíblia aponta o caminho, ela não só levanta a questão, não nos informa sobre essas fontes de tentação, mas a Bíblia também nos aponta como alcançar a vitória sobre a tentação. Então Paulo está dizendo aqui que não veio sobre vocês tentação, além daquilo que vocês podem ou possam suportar, e quando ela vier, Deus dará o escape. Como? Vamos ver isso em detalhes então agora. Primeiro, irmãos, as tentações da carne. Como vencê-las? Como superar as tentações da carne, da nossa condição pecaminosa? Estamos em estado de pecado por causa de Adão, do que aconteceu lá no paraíso. Paulo vai colocar muito bem isso na carta aos Romanos, quando ele fala que o primeiro Adão caiu, o segundo Adão, Jesus, não caiu, venceu sem pecado, então resolveu o nosso problema espiritual. Então, qual é o caminho? As tentações da carne, irmãos, a gente consegue vitória sobre elas fugindo. Fugindo. 1 Coríntios aqui mesmo 6, versículo 18, diz: fuja da imoralidade sexual. Fugindo. Aí nós temos o grande exemplo na Bíblia, logo vem à nossa mente o exemplo lá de José no Egito, na casa de Potifar. Fuja dos desejos da carne, fugindo. 1 Timóteo 6, 9, o apóstolo Paulo recomenda o seguinte para o jovem pastor Timóteo que está começando o ministério: os que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas. Então, nós devemos fugir do amor ao dinheiro. É isso que Paulo está falando aqui em 1 Timóteo, capítulo 6. Fugir é uma tentação. E sempre é bom dizer, irmãos, quando falamos de dinheiro, que o dinheiro não é bom nem ruim. O dinheiro é neutro. O que nós fazemos com o dinheiro é que vai mostrar se nós o usamos para o bem ou se ele é usado para o mal. Então, não há nenhum problema em ter dinheiro. A questão toda é o uso do dinheiro. Fugir, então, porque aqueles que querem ser ricos, querem dinheiro, sofrem a tentação e armadilhas. No capítulo 2 da segunda carta ao Timóteo, quando Paulo volta a escrever a Timóteo, 2 Timóteo 2, 22, ele diz: fuja dos desejos malignos da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração invocam ao Senhor. Olha aí de novo. Fujam dos desejos malignos da mocidade. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer, a Bíblia nos diz, 5:22, de 1 Tessalonicenses. Nós estamos colocando hoje um esboço aqui no quadro para ajudar vocês, de casa também eu penso que você pode acompanhar, a câmera pega, a câmera alcança ali na parede.
Afastem-se de toda a aparência do mal. Afastem-se, fujam. Então fica aqui a primeira saída para a questão das tentações que nós sofremos na nossa carne. É preciso fugir. E às vezes a gente fica ali lutando com a tentação e orando, e orando, e orando. Sempre a solução é fugir, é mudar de ambiente, é mudar daquele grupo de pessoas com quem convivemos, mudar alguma coisa, fugir mesmo, é fugir no sentido literal da palavra. Volto a José, para firmar bem esse ponto. As tentações da carne a gente vence fugindo dela. A segunda fonte, irmãos, são as tentações do mundo aí. Como vencê-las? Estão todos os dias diante dos nossos olhos, desprezando-as, não nos abraçando com elas, mas colocando elas para bem longe de nós, desprezá-las. É isso que a Bíblia diz em 1 de João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então, aqui a gente entra aquela questão do João 3,16. Que mundo é esse? Porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Agora aqui a Bíblia está dizendo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque Deus amou o mundo. Então vamos entender facilmente isso aqui. O crente, ele analisa tudo que é jogado sobre ele. O crente, ele tem senso crítico. Quando ele lê alguma notícia na internet, quando ele ouve uma fala no trabalho, quando ele ouve a fala de um parente, quando ele lê um livro, o crente, ele vê um filme, o crente tem senso crítico. O que estão querendo jogar em cima de mim com essa mensagem aí? É uma boa mensagem, é coerente com a Bíblia, então eu vou aproveitar, eu vou gravar, eu vou guardar no meu coração. O crente raciocina assim, ele não se abala, ele está firmado em Deus, sua fé está firmada em Jesus, não está firmada em qualquer coisa desse mundo, está firmada em Deus. Então, essa é a atitude de desprezo, de senso crítico. Romanos 12, 2, volta novamente a palavra aí, ó. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Quer dizer, não tomem a forma, o formato desse mundo. Aquela ideia da massa, né, que você coloca num recipiente e molda ela ali conforme o recipiente que você está usando. Então, não vos conformeis com este mundo. E ainda Tiago 4:4, volta ao assunto. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, eu não esqueci, agora vamos falar, depois de ver esses versículos, mundo, 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 desprezar as coisas do mundo, porque é uma fonte de tentação. A Bíblia fala, meus irmãos, pelo menos, usa a mesma palavra, mundo, para explicar 3 situações. Isso é muito interessante, muito importante o crente saber. Primeiro, a Bíblia fala mundo como a terra, a natureza, né? O cosmos, o universo que Deus criou. Está lá em Gênesis, e Deus criou todas as coisas. É mundo, é uma forma que aparece na Bíblia se referindo ao mundo. Uma segunda é pessoas, a humanidade. E aí entra João 3,16.
Porque Deus amou o mundo. Também é usada a palavra mundo para pessoas, segundo uso. E o terceiro está relacionado à sociedade em geral, onde estamos aí vivendo, convivendo, lutando, alguns até sobrevivendo, a sociedade, pessoas que estão ao nosso redor, que não têm Jesus, mente decaída, ainda não tiveram uma experiência com Jesus, pensam diferente de nós, pertencem apenas ao reino desse mundo e não ao reino de Deus. Nós somos cidadãos de dois mundos, né? Do reino de Deus e do reino aqui, enquanto em sociedade. Enquanto andamos por aqui, fazemos negócios, trabalhamos, nos envolvemos com pessoas, sociedade. A Bíblia também usa a palavra mundo para definir a sociedade. Então são três. A questão da universo, pessoas individualmente e sociedade. Então, aqui quando nós falamos que vencer as tentações do mundo, desprezando-as, é nesse sentido da sociedade decaída aonde nós estamos incluídos, onde nós estamos vivendo, onde nós temos que viver diariamente, nas lutas, nas alegrias, nos problemas, em tudo. Sociedade, que às vezes nos oprime e ai de nós se não fosse o nosso Deus para nos segurar pela mão e nos ajudar a vencer. Muito bem, tentações da carne, tentações do mundo e a última, as tentações do diabo. Como vencê-las? A Bíblia nos orienta a resistir às tentações do diabo. Foi o que Jesus fez naqueles 40 dias ali, antes de começar o ministério dele. Se você quer gravar bem no seu coração como resistir ao diabo, não deixe de estudar a tentação de Jesus, como Jesus foi tentado ali no início, antes de começar o seu ministério aqui. E atente para um detalhe muito interessante. Toda palavra que o diabo lançava sobre Jesus, Jesus rebatia com a Bíblia, com a palavra. Aí daí a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Pode ver, ele não usa parábolas, ele não usa filosofias, ele não usa uma história qualquer, ele cita o tempo todo Deuteronômio. Examine lá, faça esse estudo. Vai ser muito rico para você, para a sua vida espiritual, muito bom ver a forma como Jesus resistiu ao diabo. Citando o tempo todo a palavra. Então, 1 de Pedro 5 nos adverte, verso 8. 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Significa estar ao lado de Deus. Resistir poderemos com a ajuda de Deus. Então, influenciados por Deus, cheios, né, de Deus, da presença de Deus em nossa vida. Como? Uma vida de oração, né? Uma vida de confissão de pecado, uma vida de arrependimento, uma vida de comunhão com Deus que nos leva à santificação da nossa vida. Não dá para santificar a vida sem estarmos em intimidade com Deus. Muito bem. E aí nós chegamos em Mateus 26, 41, um outro texto que vai falar sobre tentação, palavra de Jesus, já nos prevenindo, falando que a gente ia enfrentar isso diariamente. Mateus 26, versículo 41.
Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E na oração que ele nos ensinou, lá quando está concluindo, Mateus 6,13, Jesus volta a tocar nesse assunto quando ele diz: Senhor, ou Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Parte da oração que Jesus nos ensinou. Então vamos lembrar, irmãos, vamos lembrar, bem fácil, isso você pode anotar aí perto até mesmo do nosso texto de 1 Coríntios 10, 13, pode botar aí no pé da sua Bíblia, isso vai ser muito bom para você. Os 3 fontes, né, de tentações da carne, bota do lado. Como é que eu venço elas? Fugindo. 2, as tentações do mundo. O mundo joga em cima de mim, desprezando. Né? E 3, as tentações do diabo, resistindo. Bem fácil. Grava essas 3 palavras na sua mente. Da sua mente, leve elas para o seu coração e você vai obter vitórias, então, sobre todo e qualquer tipo de tentação. Com essa simples palavra de Deus essa noite, a gente vê como a tentação funciona, como ela acontece. Às vezes a gente fica perdido, é o diabo, é as circunstâncias, o que está acontecendo comigo, e aqui ficamos com isso bem claro: fugir, desprezar e resistir. Fácil de guardar. Essas 3 palavras que nos dão condições de vencer as tentações. Ou quando cedemos, então vem o nosso grande problema: o pecado e, então, o erro que desagrada a Deus. E aí os colegas vão perguntar para a gente na escola, na vizinhança, o que é pecado? Para você isso aí é pecado, para mim não é pecado. Então você sabe o que é pecado? Estudando o Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Então ali estão, em resumo, os pecados contra Deus e contra o próximo. E é interessante que mesmo a pessoa que não teme a Deus, ela tem consciência do erro, do pecado. E o maior exemplo que nós encontramos disso na Bíblia é do ladrão que estava morrendo na cruz. O que ele diz? Este não cometeu mal algum, mas nós estamos aqui porque merecemos. Olha só a fala daquele homem. Então, mesmo que a pessoa nunca tenha servido a Deus, seguido a Jesus, ela tem consciência do erro que cometeu. É isso que a Bíblia chama de pecado. Errar aquele alvo que Deus colocou para nós, que caiu, né, ali no paraíso, da queda de Adão, e isso atingiu todos nós, a nossa natureza, como diz a palavra, pecaminosa. Tá bom, irmão? É possível vencer as tentações. Não veio sobre vós tentação que vocês não possam vencer. Como? A palavra nos ajuda, a palavra nos orienta, a palavra nos inspira, e focados na palavra, nós podemos obter a vitória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Deus amado, te agradecemos porque a tua palavra faz tão bem ao nosso coração, Senhor. Nós lidamos todos os dias com essa situação, Senhor Deus, tentações na nossa vida, e às vezes não sabemos como, Senhor, administrar isso na nossa mente, no nosso coração. E é maravilhoso, Pai, que quando a gente vai para a tua palavra, Senhor, a tua palavra nos dá a resposta, a tua palavra nos ajuda, a tua palavra não nos deixa, Senhor Deus,
sem orientação. Muito obrigado, Pai. Nos ajude como Jesus demonstrou, como Jesus ensinou, a vencermos toda e qualquer tentação, que ela venha de onde vier, Senhor Deus, qualquer lugar, Pai, seja desse mundo aí, seja da nossa carnalidade, seja do diabo, que a gente possa alcançar a vitória, que a gente possa, Senhor Deus, te glorificar e dizer então, ó Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é que nos dá a vitória, só o Senhor nos faz superar aquele estrago que o pecado fez na nossa vida. Nos ajude, Senhor Deus, a não cair em tentação. Ó Pai, que a tentação sirva na nossa vida para nos fortalecer espiritualmente, para nos levar para mais perto de Ti e não nos afastar de Ti, Senhor. É a oração que eu te faço em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém.